Olá, me chamo Marielle, tenho 21 anos, sou moradora da comunidade de Quilombo Aldeia, sou educadora quilombola e acadêmica em psicologia na UFSC. Meu nome é Camila, também moradora aqui do Quilombo de Aldeia, sou formada em Direito pela UFSC e atualmente também trabalhando como educadora quilombola e assessora jurídica. E juntas a gente vai apresentar a nossa comunidade, fomos contempladas com essa oportunidade de nos apresentar esse projeto Fazendo Jeito. Então, vem com a gente. Para começar, nós vamos começar apresentando um espaço bastante importante para a nossa comunidade, onde ficava o nosso engenho. O engenho era a produção, tinha a principal atividade a produção de farinha, né? E por muito tempo foi a principal fonte de renda e subsistência da nossa comunidade. Atualmente, né, infelizmente, a gente não tem mais um engenho, em razão do tempo, da deterioração e por não ter mais pessoal para trabalhar com a produção de farinha. Mas é muito importante falar também que o engenho não se resumia só à questão de produção de farinha e tudo mais. Era um espaço também de celebração, de festas, de união, de casamentos. O engenho também foi um espaço, inclusive, para ajudar outras famílias que não tinham moradias, né? Então aqui, ainda que não esteja fisicamente o engenho, é um lugar de muitas lembranças e de conexão com a nossa ancestralidade. É importante a gente falar sobre os meus avós, o avô Agapito e a avó Celestina. O meu avô, ele trabalhou muito para conseguir deixar toda essa terra para nossa comunidade, né? E um desses espaços, ele disse que tinha que ser destinado aos seus netos, né? E a gente aproveitou muito isso. E falando sobre espaço, sobre território, uma das heranças que os nossos avós deixaram foi o campinho. Atualmente, né, ele não tem mais a aparência de gramado, mas por muito tempo esse foi um espaço exclusivamente para as crianças, né, para a nossa infância. Nossos avós deixaram exatamente com esse objetivo, para a gente ter um espaço para celebrar, para brincar. E por conta desse espaço, a gente pode dizer que a gente teve uma infância bastante feliz e bastante conectada com a natureza, com os nossos, enfim. De estar aqui, de observar isso, porque fortalece, lembrar, trazer na memória que elas se reuniam aqui, que era um momento gostoso de até talvez, ouso dizer, de lazer, porque elas se encontravam. Isso fortalece aquilo que a gente vem buscando viver enquanto quilombola, enquanto comunidade. Sabe, se encontrar quando possível. Estamos num momento bem delicado, mas sabe, de se fortalecer, de estar sempre se importando, de se colocar à disposição para o outro. E é essa coletividade que estar aqui nessa fonte me faz pensar, sabe? Ainda sobre espaços de interação na nossa comunidade, onde as crianças podem se encontrar, podem interagir, brincar. Construir relação saudável. Temos essa quadra aqui, que é a nossa quadra de vôlei, quadra de areia, onde a galera joga futevôlei, joga futebol na areia, as crianças brincam de correr. A gente também tem essa academia ao ar livre aqui, que fomos contemplados. Então, já aproveitando para falar que nessa mesma rua onde a quadra fica localizada, a gente tem pelo menos umas 5, 6 famílias que não são diretamente ligadas à comunidade, mas que tem uma ligação com algum quilombola que é direto ou indireto. Então, a gente sabe e a gente tem essa pauta muito forte de territorialidade na luta pelo nosso espaço, pela preservação do nosso espaço, mas infelizmente não temos controle, não conseguimos ter controle de todas as coisas, de todo o nosso espaço e acabamos tendo que conviver com pessoas que não são diretas. Antigamente já houve um tempo na comunidade em que aqui só vivia quilombolas diretos com seus parceiros, que se tornam quilombolas diretos e indiretos. Seguimos tentando nos fortalecer, nos construir, sempre trazendo para a pauta a importância do território em uma comunidade quilombola. Afinal, uma comunidade só existe, um quilombo só existe porque existe o território.
e o território existe porque houve uma ancestralidade, houveram pessoas que lutaram, que abriram espaço, prepararam caminho para nós, e é por isso que nós estamos aqui. Temos ainda e sempre teremos esses espaços onde a gente pode se conectar de certa forma com aqueles que vieram antes de nós, que prepararam o caminho. A construção da nossa identidade preta passa pela nossa ancestralidade. Estamos aqui com o tio Beijoca, um dos nossos mais velhos da comunidade, né? Tio, se apresenta, tio, fala o seu nome aí pra nós. Beijoca Pereira, E o vô que cuida aqui, né, vô? o vô que cuida desse jardim, né? Eu acho bonito, certo? Eu já venho desde a natureza, então eu já venho desde os pais, mãe, a minha mãe gostava muito, então eu sempre gosto de ter as árvores, né? Ô vô, e aquele pé de jabuticaba já foi, né? Não, é lá, tem ainda lá. Tem ainda? Tem. Ah. Jabuticaba tem, laranja, mexerica, tudo tem. Tudo tá aí. Tudo tem, o vô canta, tudo quanto é planta, o vô canta. E principalmente agora eu parei mais um pouco por causa do afiliado, fico meio doente, né? Aí parei depois, mas eu gosto tudo, bananeira, né? O louro, né? Que é para remédio, alecrim, fazema, né? Isso tudo aí eu vou plantar, né? Plantar. Agora parou mais um pouco, mas eu gosto das árvores, né? Quintal lindo hoje. Não, é gosto, vô, dá gosto de ver. Ô vô, e naquela época o baile era dividido entre negros e brancos? Entre negro e branco, né? A pretada dançava para um lado e o branco para outro, né? E depois foi vindo, aí veio o capitão Natan para Ibituba e liberou tudo. Então aonde ficou o nosso tudo misturado. E hoje está maravilha, porque é preto com branco e branco com preto, hoje acabou misturou tudo. Aqui misturou arroz com feijão. Hoje não tem mais branco nem preto nem nada, né? Então hoje está muito bom hoje, né? É pedir a Deus saúde e felicidade para todos, para aproveitar essa vida, né? E rezar para Deus e continuar, porque a vida cada vez é mais melhor. É isso aí, vô. Sabendo viver, né? Sabendo viver. Agora a gente vai atravessar para ir até a casa de uma das nossas mais velhas aqui, a avó Adelaide. Ela é a nossa benzedeira da comunidade. Vale constar que o nosso quilombo fica bem na entrada da cidade de Garopaba, bem na entrada mesmo. E fica na divisa entre duas cidades, Garopaba e Imbituba, que é a cidade vizinha. E uma das demandas da comunidade é uma lombada para facilitar o acesso, para ficar menos perigoso, a outra parte do quilombo, porque tem um bom número de pessoas que se localiza do outro lado do asfalto, né? E a gente precisa, até mesmo para as nossas crianças acessarem, fica um pouco perigoso. Confesso Adelaide Maria de Jesus Nascimento. E a tia tem quantos anos? Eu tenho nas minhas contas, vou fazer 90. 90 anos. E conta pra... Mas eu já lá com 93, é os 3 anos que eu tenho, que votei, não votei, né? Não tem para votar, tá lá já. Sim. Porque 90 e pouco. 90 e pouco. Quantos anos com a tia Benzi? Menos com 3 anos já era mais coisa. Depois para a escola, não podia. Quando chegou 12 anos, eu vi a paz de Jesus na minha vida. Com 12 anos a tia viu a paz de Jesus e começou a benzer? Comecei a benzer. Aí benzi 11 médicos. Gente, o Antônio Ventura foi enfermeiro. Dentro de casa. Falei com São Bento. E aí peguei a benzer e fiquei benzendo toda a vida. E hoje eu agradeço a minha mistura, a minha palavra de Deus, que a minha vida de tudo para Jesus. Que Ele me envia a mim e a todos. Que eu tenho fazido muitos milagres. Muitos milhares de milagres. Mais de 25 mil, não sei o que pedimos. De 3 anos para cá, sempre pedi a Deus, era com Deus. E agradeço a Deus a minha bondade que eu tenho, eu estou comendo. Os outros me ajudam, os outros me ajudavam. É essa bendição. Não é bendição, é Jesus. Sim. E aí eu estou aqui, Sim. Passando trabalho, né? Passo trabalho. Tem hora que não quero benzer, tem hora que quero, tem hora que tá bom, tem hora que tá ruim. Mas eu estou com a palavra de Deus, né? Sim. Tem que amar a Deus, né?
Sim. Primeiro pedido nosso é Jesus. Sim. Que nós temos Jesus, nós temos tudo. Sim. Tem uma hora que está tudo ruim, tem uma hora que está tudo bom. A primeira palavra é só Deus, nada. Sim. Agradeço a Deus. Sim. Sim. E quero dizer para vocês tenham a boa felicidade do mundo, que Deus te acompanhe, a sabedoria que vocês têm. Essa doença que está no mundo se acaba, nunca mais volta, meu Deus. Nunca mais volta. Sim. Nunca mais volta. Passo trabalho, Assim eu seja. estou passando trabalho. Mas Deus é grande. Assim seja. Quem mata uma mulher, mata a humanidade. Vivas nos queremos. Nem pense em nos matar. Viva nos queremos. Viva nos queremos. Nem pense em me matar. Acendeu essa força que eu trago, quem me deu foram outras mulheres nessa estrada. Um corpo meu, esse corpo é meu, que da sombra do medo se perdeu. Virei água corrente que desceu. Não vai me represar. Flor de araucária, quando fulora no monte, vem mudando os horizontes, vem plantando o que virá. Sou girassol, sou gameleira, sou parte de uma floreira que sua mão não vai podar. Houve um dia que eu até sentia medo que você chegasse cedo pro meu corpo machucar. Mas eu virei o tabuleiro e esse jogo, companheiro, eu não vou mais aceitar. Nem pense em me matar, porque existência em mim se acendeu. Essa força que eu trago, quem me deu outras mulheres dessa estrada. Um corpo meu, esse corpo é meu, que da sombra do medo se perdeu. Virei água corrente que desceu. Violência não vai me represar. Um corpo meu, esse corpo é meu, que da sombra do medo se perdeu. Virei água corrente que desceu. Violência não vai me represar. Um corpo meu, esse corpo é meu, que
sombra do medo se perdeu. Virei água corrente que desceu. Violência não vai me represar. O corpo meu, esse corpo é meu. O corpo meu, um corpo esse meu. Violência não vai me represar. 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 Esse corpo é meu. Violência não vai me represar. Violência não vai me represar. Boa tarde, todas, todes, todos. É com muita satisfação que nós damos início a essa sessão de homenagem à ex-ministra, nossa ministra tão querida, Nilceia Freire. Eu sou professora Miriam Grossi, sou professora da UFSC, coordeno o Núcleo de Estudos de Gênero, já nem sei, desculpem aqui, o NIGS, que completa 30 anos nesse momento, e nós vamos ter, estou aqui na minha casa, em Florianópolis, no Canto da Lagoa, tenho cabelos grisalhos, estou vestindo um blusão roxo com um lenço também no mesmo tom de roxo. Atrás de mim, vocês podem ver, tem uma janela, se vê bananeiras. Bem mais atrás, em cima, tem um quadro de artesanato mexicano, algumas flores. E essa mesa, então, nós teremos hoje aqui o prazer de acolher duas feministas históricas, a professora Lourdes Maria Bandeira, a nossa querida Sônia Malheiros Miguel. Ambas trabalharam durante muitos anos na Secretaria de Políticas para as Mulheres, a SPM, e elas vão nos trazer as suas lembranças e as suas reflexões e a sua análise sobre esse período que nós já podemos pensar como um período de ouro das políticas públicas brasileiras no que tange às questões de gênero, as políticas para as mulheres, as políticas para as populações LGBTQI, as políticas públicas também para as mulheres negras e várias outras políticas que se articulavam com as políticas para as mulheres no campo da educação, da saúde, etc. Bom, nós vamos depois, evidentemente, dialogar muito sobre esse momento que foram os governos do presidente Lula e da presidenta Dilma entre 2003 e 2016, e nesse período a professora Nilceia Freire, ela foi a ministra que ficou mais tempo na SPM, que foi uma secretaria criada no governo Lula, com caráter de ministério, e nós temos todas uma grande dívida a tudo que Nilceia, à frente da SPM, fez para o feminismo brasileiro em todas as suas instâncias, nas instâncias dos movimentos sociais, nas instâncias da pesquisa acadêmica universitária, nas instâncias da gestão pública, não apenas do ponto de vista federal, mas também estadual, municipal. Bom, nós falaremos sobre tudo isso hoje à tarde. Eu queria, então, apresentar nossas duas convidadas, a professora Lourdes Maria Bandeira. Ela é gaúcha, como eu, e fez a graduação em Ciências Sociais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Depois ela fez o mestrado na Universidade de Brasília, em Sociologia, e o seu doutorado na Universidade de Paris V, na França. Ela foi, durante muitos anos,
professora na UFPB, na Paraíba, foi uma das pioneiras, junto com a nossa também ex-ministra Eleonora Menocute de Oliveira, na criação de um dos primeiros núcleos de pesquisa sobre mulher na Universidade Federal da Paraíba. Na UNB, onde ela se transferiu em 1991 e ficou 31 anos, tendo se aposentado muito recentemente. A professora Lourdes, ela realmente é uma grande referência, foi no NEPEM, no Núcleo de Estudos sobre a Mulher, um núcleo interdisciplinar, também um núcleo de referência nesse campo, no qual ela desenvolveu inúmeras pesquisas. Entre muitas pesquisas, eu destaco uma pesquisa que é uma referência no campo de estudos da violência, que foi uma das pesquisas, inclusive, na qual eu tive o privilégio, o prazer de acompanhar o NEPEM. E depois Lourdes tem uma vasta pesquisa sobre, vários campos das questões de gênero, das mulheres, e agora, nesse momento, graças a todo o seu acumulado com as questões de políticas públicas para as mulheres, graças ao lugar que ela ocupou como secretária-geral na Secretaria de Políticas para as Mulheres, durante a gestão da Nilceia Freire, que era um cargo de vice-ministra, ela agora está trabalhando, escrevendo, fazendo um projeto de pesquisa para o CNPq, justamente sobre essas políticas públicas para as mulheres nesse governo. A nossa segunda convidada é a nossa querida, minha comadre, Sônia Malheiros Miguel, que é catarinense, atualmente mora em Brasília. Ela tem graduação em História na Universidade Federal Fluminense e o mestrado aqui na UFSC, na área de Ciências Sociais, Sociologia, foi orientada pela professora Ilse Scherer Varer e foi uma das primeiras pesquisadoras no Brasil a escrever, a pensar, a refletir sobre o feminismo, que foi o tema da sua dissertação de mestrado, e também seguiu na sua carreira ligada tanto ao ativismo feminista no Cefêmea, onde Sônia atuou durante muitos anos antes de entrar na SPM e lá ficar por mais de uma década. Agora ela voltou ao Cefêmea, que, para quem não conhece, é uma das ONGs mais antigas do Brasil no campo das lutas para as mulheres. Ela foi criada para fazer atividades de monitoramento e de pressão junto ao Congresso Nacional, em Brasília. E a Sônia, nesses anos todos, tem se caracterizado por inúmeras frentes de atuação, mas eu destacaria que, enquanto ela esteve, entre outras atividades, na SPM, ela foi responsável por um programa que foi um dos programas mais importantes para o campo de estudos de gênero, que foi o programa Mulher e Ciência, em parceria da SPM com o CNPq. Esse programa teve vários desdobramentos, um deles foram 4 editais em parceria com o CNPq de financiamento a pesquisas sobre mulher, gênero, sexualidade, que financiou inúmeras pesquisas de muitas velhas e jovens pesquisadoras feministas. Muito do que o campo da vitalidade e mesmo do Fazendo Gênero, olhando que as pessoas que apresentam, que coordenam, que estão em mesas, muitas dessas pessoas foram pessoas que desenvolveram suas carreiras e criaram núcleos graças ao apoio da SPM. A Sônia também esteve à frente de editais de apoios a núcleos de pesquisa, foi também da organização dos encontros de núcleos, que foram muito importantes durante essas gestões de ouro da SPM, e também a Sônia esteve à frente dos projetos ligados às conferências de políticas para as mulheres e de todo o processo de inserção internacional, da representação internacional da SPM, do governo brasileiro, junto à ONU, o CEDAW e uma série de outros organismos internacionais. Então, nós estamos aqui com o privilégio e a alegria de podermos escutar essas duas companheiras, colegas, feministas da primeira hora, que estão aqui para nos compartilharem conosco o que viveram, o que experienciaram, e agora, passados alguns anos, onde, lamentavelmente, nós não temos mais essa secretaria
engajada com o feminismo, engajada com as lutas das mulheres, e elas agora certamente têm muitas coisas para nos contar sobre essa experiência, à luz da nossa homenagem aqui para a nossa querida ministra Nicéia Freire. Antes de passar a palavra para elas, eu só queria, mais uma vez, enquanto pesquisadora da UFSC e das antigas aqui no Fazendo Gênero, desde 1994, o primeiro Fazendo Gênero, que foi organizado pela nossa saudosa professora, querida colega Zaide Musati. Queria realmente parabenizar a organização fantástica, impecável desse Fazendo Gênero, em nome das colegas Janine, Alessandra, Marlene, que estão à frente de desse Fazendo Gênero e de todas as comissões, e, em particular, essa comissão, e aqui com Ana Veiga, que estão coordenando as transmissões, e eu queria realmente dizer que tem sido, né, um prazer e de constatar o quanto esse Fazendo Gênero virtual, ele, apesar de nós não estarmos juntas aqui nesse frio que está fazendo em Florianópolis, a gente está se aquecendo aqui naquela fogueirinha que nós vimos ontem na Marcha das Mulheres, nos aquecendo nesse pensar feminista que é o estar juntos. Bom, eu queria, então, passar a palavra para a professora Lourdes Maria Bandeira, que vai, né, começar essa homenagem. Lourdes, a palavra está contigo. Consegui abrir? Ok. Então, inicialmente, eu gostaria de cumprimentar todas as pessoas que nos escutam. Gostaria muito de expressar minha gratidão e agradecimento a Miriam Grossi, colega, amiga. Eu me sinto muito honrada por ter recebido esse convite, né, pela confiança de ter me convidado, pois homenagear a ministra Nicéia Freire, para mim, é um privilégio, considerando que com ela eu trabalhei praticamente 4 anos, não é? A quem eu devo muita admiração e respeito, não é? Então, eu também é muita honra de estar nessa mesa com a querida amiga que trabalhamos juntos, Sônia Malheiros, bem apresentada já pela Miriam. Também agradeço o apoio da Ana Veiga e das pessoas Amanda, Larissa e Igor, que estão aqui também nos dando um apoio. E eu sou Lourdes Maria Bandeira, da UNB, estou usando uma blusa listada lilás e branca, com uma echarpezinha lilás. O fundo está opaco, mas é o fundo da minha estante de livros, da minha sala de estudos aqui em Brasília. Não sei por que ficou opaco, mas ficou opaco. Então, vai ficar opaco, tá certo? Então, eu quero dizer que eu preparei um texto, eu vou ler com muita clareza e devagar, porque eu sou meio acelerada, e vou virar um pouco para o lado, porque eu tenho uma segunda tela, que foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida, apesar dos meus parcos conhecimentos em internet, mas meu filho me ajudou, então eu olho para o lado porque eu estou lendo nessa segunda tela, não é? Então, essa mesa é de homenagem à ministra, que para alguns é ex, mas para mim será sempre ministra, Nicéia Freire, né? Eu tenho a certeza, antes de entrar no texto, eu tenho a certeza de que os sentimentos que eu mantenho por ela, com certeza, eles são compartilhados por todas aquelas pessoas que conheceram a ministra Nicéia, e, sobretudo, por aquelas que tiveram o privilégio de conviver com ela em algum momento das suas vidas, porque ela tem uma trajetória rica, e eu fiz apenas um recorte bem específico do período que ela esteve na SPM, dando inicialmente alguns poucos dados biográficos sobre ela, e também tendo que resumir, dada o tempo que é limitado, não é? Porque a vida dela e a contribuição dela, como disse a Miriam, nesse período de ouro que a SPM teve, é muito grande, não é? Então, a primeira pergunta que eu coloquei, quem foi Nicéia Freire, né? Nicéia Freire, ela nasceu em 4 de setembro de 1952, na cidade do Rio de Janeiro. Ela era filha de Moacir Freire e de Yolanda da Silva Freire. Ela foi casada com Eduardo, que também foi colega dela da universidade. Ela teve 2 filhos, Marcos e Pedro, e teve 3 netas meninas. Ela iniciou seus estudos em 1959, portanto, com 9 anos,
na escola, com 7 anos, na Escola Municipal de Cuba, onde concluiu o antigo primeiro grau, o antigo primário, em 1964. Ela realizou o ginásio, o curso ginasial e o curso colegial no Colégio Municipal Prefeito Mendes de Moraes, que foi de 1965 a 1971. Ela ingressou no curso de Medicina na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em 1972. No mesmo ano, ela se vinculou ao Partido Comunista Brasileiro, PCB, já que se encontrava, o partido já estava na ilegalidade, mas ela tinha uma ânsia, uma vontade, uma militância, que ela se filiou a si mesmo, e lá ela permaneceu como uma militante, entusiasmada e muito praticante até o ano de 1989. Ela, nesse período, dos meados dos anos 70, ela foi fortemente ameaçada e perseguida pelos órgãos de repressão, uma vez que a gente vivia no período da ditadura militar, não é? E em virtude da sua atuação contra a ditadura e em virtude da perseguição que ela sofria, então ela se exilou no México, onde ela viveu de 1975 a 1977. Quando ela regressa ao Brasil, ela continua participando de vários movimentos pela redemocratização do Brasil. Não é? Em seguida, em 79, nós tivemos as primeiras aberturas, digamos assim, que foram trazidas para o regresso dos exilados, sobretudo os que estavam na Europa e na América Latina, para regressar ao Brasil. E ela, então, retoma o curso de medicina na UERJ e ela vai graduar-se em medicina em 1978, aonde que depois, na sequência, por 2 anos, ela acaba fazendo a residência médica. Em 1980, ela foi contratada como professora do Departamento de Microbiologia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E ela licionou e coordenou pesquisas. Uma delas foi sobre esquistossomose no município de Sumidouro, no Rio de Janeiro. Ela trabalhou em várias parcerias com a Fundação Oswaldo Cruz, dada a sua dinâmica, a sua capacidade de trabalho, que era muito intensa e muito diversificada. Ela teve várias parcerias, realizou vários trabalhos de pesquisa, e em 84 ela fez estágio de pesquisa no Museu Nacional de História Natural de Paris. No ano seguinte, iniciou o curso de mestrado em Zoologia no Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, concluindo o seu curso de mestrado em 1987. Então, vocês podem observar, não é, que ela teve uma vida intensa, não só do ponto de vista acadêmico, mas do ponto de vista político, e ela concluiu uma dissertação de mestrado sobre a manutenção do vínculo de transmissão entre roedores e humanos parasitários, né? Em 1900, e daí eu já faço um salto, exatamente porque eu tenho pouco tempo. Em 1999, ela venceu, aí ela continuava, durante esse período, sendo professora, atuando na fundação do equivalente à Associação dos Docentes da UERJ, e uma série de elementos, porque saiu um livro recentemente sobre a participação dela na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Então, dele, eu apenas pensei em alguns elementos. Mas, em 1999, ela venceu as eleições para a reitoria da UERJ, tornando-se a primeira mulher a ocupar o cargo de reitora, assumindo a reitoria em 2000, no ano de 2000, em uma universidade pública do Estado do Rio de Janeiro. Ela é pioneira e promissora nessa categoria, digamos, nesse comando. Durante a sua gestão, que ocorreu de 2002 a 2003, ela implantou um projeto que foi, além de ser pioneiro, um projeto que foi extremamente fundamental, que trouxe um novo paradigma para a sociedade brasileira, que foi o projeto das cotas para estudantes de escolas públicas e afrodescendentes, consolidando um compromisso que ela sempre se colocou, que foi seu empenho em assegurar
a inclusão da diversidade dos jovens brasileiros na educação superior. Então, com isso, ela realizou, não é, a implementação do projeto de cotas. Não quer dizer que ela não tenha sido duramente criticada, tanto dentro quanto fora da Universidade, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Não é? Mas essa política de cotas, apesar de todos os embates, ela resistiu e acabou se formalizando, não é? Incluindo jovens de escolas públicas e afrodescendentes, e ela acabou, com o passar do tempo, tendo reconhecimento da importância dessa política, porque ao reconhecer a importância dessa política, reconhecia-se também a presença do racismo institucional que estava instalado no ambiente universitário. Então, tal iniciativa, não é? Além de, como eu disse, de causar muito, para usar uma palavra comum, muito reboliço no mundo universitário por parte de algumas autoridades, por parte de alguns segmentos do professorado, teve um lado extremamente positivo, porque serviu para exemplificar e para se expandir para as outras universidades. Ela acabou influenciando uma série de outras universidades, não é? Em relação a esse fato inédito que ela trouxe e implementou na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Em 2003, como é do conhecimento de todas, não é? Sob o comando do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi criada a Secretaria Especial de Política para as Mulheres, SPM. E a SPM ela foi criada com status de ministério e com orçamento próprio, cuja incidência respondia às demandas do movimento feminista de mulheres, não é? Que foi determinante na sua criação, como também ela foi o resultado, ela caracterizou o resultado da luta feminista, não é? De ter uma institucionalidade. Também, apesar das críticas do feminismo de governo, etc., mas a SPM foi criada e, em 2003, em janeiro de 2003, pelo presidente Lula. A ascendência da SPM, não é? Ela teve digamos assim, numa dimensão tripartite, ela teve a criação também das secretarias de Direitos Humanos, que é a Secretaria de Direitos Humanos, SDH, e a Secretaria da Condição Racial, que é a CEPIR. Então, na verdade, foram as trigêmeas que foram criadas naquele mesmo período e que todas elas eram voltadas para os grupos e segmentos sociais vulneráveis, não é? E todas elas tinham como um dos principais objetivos exatamente o processo de inclusão social, o comprometimento com a inclusão da diversidade das pessoas que fazem parte da população brasileira, né? A ministra Nilceia, durante a sua permanência na SPM, de 2004, de 24 de janeiro de 2004, quando ela assumiu, a 31 de dezembro de 2010, ela permaneceu à frente da Secretaria Especial de Política para as Mulheres, que, na oportunidade, acabou por incorporar também o Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres. É importante lembrar que, antes da SPM, já existiam políticas públicas para as mulheres, que foram precedidas à SPM, que foi a Constituição que a Constituição Cidadã de 1988 já trazia a legitimidade dessas duas políticas, que foram criadas em 1985. Uma foi os Conselhos Estaduais de Política para as Mulheres, sendo que em Belo Horizonte e que em São Paulo foram criados no ano de 1983, não é? E também em 85 foi criada a primeira Delegacia Especial de Política para as Mulheres. Então, vem a ser que a SPM foi, digamos assim, não foi a pioneira das políticas, mas foi uma política fundamental, não é? A criação da SPM, ela se deve ao ativismo, como eu já falei, a mobilização das feministas brasileiras,
iniciado, sobretudo, durante a 4ª Conferência Mundial das Mulheres, realizada pela ONU em Beijing, em 1995, e que impactou o Brasil a formular políticas públicas específicas destinadas às mulheres, cujas reivindicações acabaram concretizando a SPM. Então, esses foram os dados gerais, mais biográficos que eu dei da ministra Nilceia. Então, o meu segundo ponto, ministra Nilceia, a ministra das Mulheres, à frente da gestão da SPM, né? Então, a ministra Nilceia, ela foi antecedida, em 2003, pela ex-senadora gaúcha, que teve mandato de 95 a 2003, Emília Terezinha Xavier Fernandes, que foi indicada pelo presidente Lula, em janeiro de 2003, para ser a titular da pasta. Eleita para o Senado pelo Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, gaúcho, ela era pedagoga de formação, mas ela não tinha uma trajetória expressiva no movimento feminista nem no movimento de mulheres. Ela foi nomeada para o cargo, ficou nele por apenas 1 ano. A forte presença de feministas do interior do Partido dos Trabalhadores, do PT, e na SPM, já desde a sua criação, expressaram as dificuldades que a ministra Emília tinha para conduzir adequadamente a SPM. E foi aí que a sua saída ocorreu no final do ano, no ano seguinte, e a Nilceia Freire foi convidada, então, pelo presidente Lula para assumir, empossada no dia 24 de janeiro de 2004. Ela vinha da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, como já foi falado, e ela, então, uma mulher extremamente habilidosa no trato político com estudantes e docentes, né? Ela teve cuidado de abrir um canal forte de diálogo, também com o movimento feminista, porque uma das suas características era ser uma boa ouvinte, uma pessoa que dialogava extremamente bem, mas ela também não tinha uma trajetória historicamente configurada no movimento feminista. Mas, como eu já disse, extremamente habilidosa, comprometida com os movimentos sociais, ela abriu vários canais de discussão com o movimento de mulheres, com o movimento feminista. Então, a partir de então, ela teve o diálogo seu fio condutor na construção de ações e na construção das políticas voltadas para as mulheres que ela veio a desenvolver. E a sua gestão, ela se centrou na seguinte frase: com todas as mulheres, por todos os seus direitos. Essa frase, que estava gravada na entrada do seu gabinete, ela era oriunda de um pôster do Instituto Nacional das Mulheres do Uruguai. Tratava-se, como ela dizia, de um alerta para que nós não devêssemos nos desviar da nossa missão institucional e para que não nos esquecêssemos da amplitude do nosso desafio. Então, essa frase era lida e era lembrada todo dia e praticamente em todos os momentos, que evidenciava o compromisso não só da ministra, mas de todas aquelas pessoas que chegavam a acessar o seu gabinete, né? Essa frase já indicava a sua personalidade, que era uma personalidade enérgica, desinibida, porém era muito cativante. Ademais, conhecida por uma sensibilidade às reivindicações e lutas democráticas dos movimentos sociais, com posições políticas claras, porém não radicais, envolveu-se plenamente com a missão, que ela se colocou como missão, desenvolver um trabalho de combate a todas as desigualdades e a violência contra as mulheres durante a sua gestão na SPM. Sempre foi aberta ao diálogo com os movimentos, cativava o respeito de toda gestão federal, não é? Uma vez que ela tinha que estabelecer contatos permanentes com os diferentes agentes públicos e com os diferentes membros do poder, digamos assim, mais graduado. Outros ministros com maior prestígio, como ministro do Planejamento, vice-presidente e assim por diante. Assim, ela inicia sua gestão abrindo o debate nacional sobre a necessidade de efetivar políticas públicas voltadas às mulheres, com o objetivo de formular um plano de ação. Portanto, como ministra da SPM, instalou um processo de conferências,
mobilizando milhares de mulheres em todo o Brasil, garantindo a construção coletiva dos planos nacionais de política para as mulheres, cujo objetivo era de reforçar fortemente os valores culturais específicos da diversidade de mulheres que deveriam ser mantidos, contrapondo-se ao lugar de inferioridade que lhes era atribuído. O processo foi iniciado com a realização da conferência nas 3 instâncias federais, na instância federal, nas demais regiões do país, na instância municipal, estadual e depois federal. Contou com a participação da primeira de 120 mil mulheres, e a primeira conferência nacional foi realizada em julho de 2004 em Brasília. Lá estiveram diretamente presentes muitas vozes, como ela dizia, 1.789 delegadas e mais de 700 observadoras e convidadas, oriundas dos movimentos de mulheres, feministas, negras, lésbicas, indígenas, sindicalistas, acadêmicas, trabalhadoras rurais, urbanas, militantes da área da saúde, direitos sexuais, direitos reprodutivos, grupos de educação, entre outros. Os resultados da conferência produziram relatórios que fundamentaram a formulação, após 3 meses de trabalho, articulada com uma comissão interministerial, da elaboração do primeiro Plano Nacional de Política para as Mulheres, que estendeu-se de 2004 a 2007. Foi lançado oficialmente em dezembro de 2004, configurava-se como uma política a muitas vozes, um plano a muitas mãos, no sentido de tornar-se um poderoso instrumento no processo de incorporação da agenda de gênero no âmbito das políticas públicas do governo federal. Esse plano ele teve uma importância porque ele foi centrado em 4 eixos, a saber, o primeiro era o eixo da autonomia e igualdade no mundo do trabalho. O segundo, educação inclusiva e não sexista. O terceiro, saúde das mulheres, direitos sexuais e direitos reprodutivos. E, por último, enfrentamento à violência das mulheres. O plano estabelecia objetivos, metas e prioridades no âmbito de cada um dos eixos de ação. O primeiro plano foi apresentado à sociedade brasileira como um guia estratégico, no qual estabelecia 199 ações isoladas ou em parceria com outros órgãos federais, com outros ministérios. Também foi responsável pela realização, a ministra Nilceia foi responsável pela realização da segunda Conferência Nacional de Mulheres, ocorrida em Brasília, em agosto de 2007, com a participação de quase 200 mil mulheres. Veja que na primeira tinha 120, na segunda já tinha 200 mil, em todo o país, oriundas das conferências municipais e estaduais, que elegeram 2.700 delegadas, 1.000 a mais da anterior, entre homens e mulheres. Desta originou-se a elaboração do segundo plano, que foi de 2008 a 2011, expressando vontade política do governo federal em reverter o padrão de desigualdade social e de gênero predominante na época, né? Então, baseado nos princípios da igualdade. Então, esse plano ele traz uma série de novos paradigmas que vai depois ser repetido no terceiro plano, que já foi da ministra Eleonora. Então, quais foram esses paradigmas? Igualdade e respeito à diversidade, equidade, autonomia das mulheres, laicidade do Estado, bem o momento que nós estamos vivendo para ver se isso está ocorrendo, universalidade das políticas públicas, a justiça social, transparência dos atos públicos, outro grande problema, participação social. Então, ampliou os eixos temáticos do segundo plano, evocando alguns temas que foram extremamente importantes, alguns temas eixos que foram extremamente importantes, que acrescentaram aqueles 4 anteriormente já falados acima. Quais foram? Participação das mulheres nos espaços de poder e decisão, desenvolvimento sustentável no meio rural, cidade e floresta, com garantia de justiça ambiental, soberania e segurança alimentar, direito à terra, moradia digna, infraestrutura social nos meios rurais e urbano, considerando as comunidades tradicionais, cultura, comunicação e mídia igualitárias, democráticas e não discriminatórias, enfrentamento ao racismo, sexismo e lesbofobia,
enfrentamento das desigualdades geracionais que atingem as mulheres, em especial atenção para as duas categorias de ponta, as jovens e idosas. E, finalmente, a gestão e monitoramento do plano. Tem que tomar um guardado. Um minutinho. Obrigada. Esse último ponto, que é a gestão e monitoramento do Plano Nacional, foi uma das mais oportunas criações da ministra, que, ao criar um comitê de monitoramento do Plano Nacional, com vistas a acompanhar a efetividade do plano a nível horizontal, isto é, nas articulações com os demais ministérios e instituições implicadas no governo federal, Ministério da Saúde, IPEA, Ministério da Educação, da Cultura e outros mais, não é? Que contava também com representantes tanto do movimento social quanto do Conselho Nacional de Direitos da Mulher, também tinha uma atuação a nível vertical, com todos os órgãos de política para as mulheres que existiam nos estados do município, que eram organismos para as mulheres, coordenações, CRAS e CREAS, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social e secretarias estaduais, municipais, e eu tive o privilégio de coordenar esse comitê durante toda a minha gestão, tanto na ministra Nilceia, como depois na ministra Eleonora, não é? E aí eu posso atestar a importância da política realizada na gestão da ministra Nilceia, não só na expansão dos eixos, como na criação de núcleos ou de centros ou de coordenações de gênero em 16 ministérios, né, que começou com 3, 4 e acabou a secretaria expandindo-se a 16 ministérios. Então, cada ministério tinha uma atuação vinculada à Secretaria de Política para as Mulheres, que vai aparecer essa articulação da elaboração do plano. Então, essas políticas, não é? Elas passaram a serem destinadas nos níveis nacionais, como eu já disse, horizontais e verticais, compreendendo diferentes tipos de engajamento feministas, diferentes estilos de vida, atingindo diferentes territórios, diferentes compreensões sobre a diversidade, compreendendo demandas específicas das mulheres, e toda essa complexidade que foi enfrentada, né? Cada vez mais ela criava desafios específicos frente às necessidades de articular o movimento feminista, de mulheres, com a sociedade civil, com as ONGs, muito embora se tivesse, com os agentes públicos, né, do governo e do Estado, muito embora se tivesse também sempre algumas resistências, né? Então, a pergunta é, como eram articuladas estas múltiplas diferenças, né? A intenção era tanto de valorizar as identidades específicas, como caracterizar as noções de desigualdades, o que possibilitava uma abrangência estratégica para tratar a partir do olhar da categoria de gênero, envolvendo um conjunto complexo de relações e de processos sociais históricos e mutantes, que não eram fixos, né? Portanto, compreendeu a condição de gênero em ações específicas, dadas situações históricas e singulares de certos segmentos de mulheres, como foi o caso, por exemplo, das mulheres que serviam ou trabalhavam na Marinha do Brasil ou na Marinha Mercante e que viviam abarcadas em alto mar por meses, assim como as trabalhadoras das plataformas petrolíferas instaladas no mar, como também as mulheres que eram pilotos de jatos da aviação, entre outras categorias específicas. Todas essas categorias profissionais demandavam políticas específicas, porque uma mulher embarcada em alto mar, ela não podia manter a gravidez. Uma mulher que estava pilotando jatos, não supersônicos, também não podia. Então, para cada grupo social específico, dei o exemplo de alguns, mas existiram vários, tinham que ser criadas ações específicas, né? Ademais, a ministra da Gestão, coerente com as resoluções da primeira e da segunda conferência de política para as mulheres, e também coerente com a plataforma de Cairo e Beijing, das quais o Brasil é signatário, ela instalou a comissão tripartite,
governo, sociedade civil e legislativo, com o objetivo de revisar a legislação punitiva sobre o aborto, prevista no Código Penal, no então vigente Código Penal, né? Vindo a propor a sua descriminalização. Em julho de 2005, encaminhou ao Supremo Tribunal Federal e às Comissões de Direitos Humanos e de Seguridade Social e da Família da Câmara Federal o relatório da Comissão Tripartite propondo flexibilização da lei. Em setembro, a deputada Jandira Fegali, em parceria com a SPM, protocolou um projeto que permitia a interrupção da gravidez até o 3º mês da gestação. O fato desencadeou discussões acaloradas e campanhas contrárias, protagonizadas, sobretudo, pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, pela bancada parlamentar federal evangélica, entre outras. Na ocasião, Nilceia Freire opôs-se à proposta de realização de um plebiscito nacional sobre o assunto, considerando que a sociedade brasileira necessitava de mais tempo para trocas de informações, reflexões e debates. Eu só quero lembrar que, nessa época, a ministra sofreu várias ameaças de diferentes grupos religiosos fundamentalistas. Porque, vale lembrar, o episódio mobilizador estampado na manchete: Justiça manda polícia interrogar 10 mil mulheres sobre aborto em Mato Grosso do Sul. Trata-se do fato de que, em abril de 2008, na vara do Tribunal do Júri de Mato Grosso do Sul, seriam interrogadas quase 10 mil mulheres acusadas pela prática de abortos criminosos realizados na Clínica de Planejamento Familiar, situado no centro de Campo Grande, ocorridos entre 1º de agosto de 99 e 2000. O assunto estagnou e não permaneceu, e não avançou até o momento, a questão do aborto. Agora, esse fato que veio à tona e que envolveu não só a Secretaria de Política para as Mulheres, mas a própria Secretaria de Direitos Humanos e outros mais, causou um rebuliço na questão do aborto. E se, por um lado, havia toda uma discussão que tendia a ser favorável, por outro lado, veio a radicalização e acabou-se que o assunto foi dado por encerrado. Eu já estou terminando. Então, em 2006, uma das principais metas do 2º Plano Nacional foi alcançada com a aprovação, em 7 de agosto, da Lei Maria da Penha, na Lei 11.340, nominada na oportunidade pelo então presidente como Lei Maria da Penha, em 7 de agosto de 2006. O objetivo da Lei Maria da Penha era exatamente ela foi feita, sentada na Convenção de Belém do Pará, realizada em 1994, não é? Mas ela tinha como objetivo enfrentar de maneira integral a violência contra a mulher, coibindo e prevenindo, sobretudo, a violência doméstica. Foi seguida pela formulação, execução do Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, que, a partir daí, as mulheres brasileiras passaram a dispor de um canal de atendimento, que foi o Disque 180, e de equipamentos articulados em redes, assim como da presença de varas especiais de mulheres para a efetiva aplicação da Maria da Penha no sistema de justiça. Outras iniciativas foram desenvolvidas com destaque para os programas de gênero e diversidade na escola e para a equidade de gênero, foram exemplos inovadores da professora e dirigente universitária, né? Porque ela nunca perdeu aquela condição de ser professora também. Além disso, Nilceia conduziu, ao longo dos 7 anos em que esteve à frente da SPM, uma forte articulação internacional sobre as políticas para as mulheres, tornando o Brasil uma liderança na área. Exemplo foi a participação da SPM como representante do Brasil nos comitês da Organização das Nações Unidas sobre a situação das mulheres, a CSW, a eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres, na CEDAW, presidiu também a Comissão Interamericana de Mulheres da Organização dos Estados Americanos, OEA, de outubro de 2004 a dezembro de 2006. O Brasil destacou-se como uma liderança na área. Vai lembrar que Nilceia foi uma das mulheres homenageadas pela ONU Mulheres, na campanha sobre a diferença do tempo e agora, em março de 2018, pela sua atuação em favor dos direitos das mulheres. Em agosto de 2009, ingressou no STF com pedido de ação declaratória de constitucionalidade da Lei Maria da Penha,
que continuava sendo desrespeitada e não aplicada em alguns estados, por alguns juízes. Em 2012, ela teve a efetivação, parecer favorável do Supremo Tribunal Federal, que aprovou por unanimidade a constitucionalidade da Lei Maria da Penha e, por fim, fazia-se existir plenamente a Lei Maria da Penha, irradiando para o mundo seu potencial destrutivo do patriarcado. Concluo destacando 2 ou 3 realizações da ministra Nilceia que vale a pena serem mencionadas. Um feito de enorme importância remete à criação do Observatório Brasil da Igualdade de Gênero, lançado em 8 de março de 2009, que foi uma iniciativa da sua gestão, né? Em parceria com a CEPAL, com outras instituições públicas também, com organismos internacionais, que tinha como objetivo visibilizar e fornecer as ações do Estado brasileiro para a promoção da igualdade de gênero e dos direitos das mulheres. O relatório anual que era produzido, o RASAN, como era chamado, não é? Ele promovia o acesso às informações produzidas sobre o conteúdo de igualdade de gênero e as políticas para as mulheres, com o objetivo de fortalecer a participação social e garantir o diálogo e uma série de dados e informações para o próprio desenvolvimento de políticas públicas dos demais setores do Executivo. Nilceia também esteve ao lado das trabalhadoras domésticas, rurais, ribeirinhas, indígenas e tantas outras, contribuiu para que as mulheres responsáveis por suas famílias tivessem prioridade no acesso aos programas de reeducação da pobreza, como a Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, criou o selo Equidade de Gênero, implantando nas empresas públicas para que fosse despertado um olhar diferenciado para a necessidade da mulher do mundo do trabalho, que a professora Sânia vai falar com certeza, e ainda, no âmbito internacional, na condição de ministro da SPM, colaborou com as políticas das mulheres da América Latina e do Caribe, das conferências regionais, na RAMA, não é? Conduziu intercâmbios de prevenção em relação às políticas de combate à violência, foi realizado na Argentina o primeiro encontro de combate ao crime de feminicídio. Ainda, a ministra Nilceia destacou a importância e a necessidade de representação feminina na política partidária, não é? Ela dizia que o amadurecimento da democracia no Brasil só se faz com a presença de mulheres, então tinham seminários bianuais sobre essa questão. Inovou ao assegurar a centralidade de novos sujeitos sociais, isto é, de novas subjetividades localizadas às margens, não é, que passaram a adentrar e fazer parte da estrutura. Toda a sua política era transversalizada, do ponto de vista da transversalidade, como eu já disse, horizontal e vertical, no sentido de interrelacionar as questões de raça, etnia, classe, geração, território, entre outros, e, ademais, caracterizou a dimensão inovadora de sua gestão ao instituir a perspectiva de gênero, que se expandiu para outras dimensões da esfera federal. Eu pediria que você tentasse encerrar, se fosse possível. Vou encerrar. Então, teria mais algumas coisas, mas eu só vou encerrar com 2 frases. Eu queria dizer por que eu não é convidada para esse evento, exatamente porque a ministra Nilceia não me conhecia, mas convidou para mim, me chamou um dia no gabinete, me convidou para mim assumir a Secretaria de Planejamento da Secretaria, não é? Eu, na época, em 2007, não podia aceitar, porque eu era diretor do Instituto de Ciências Sociais, eu tinha um mandato, não podia aceitar, mas em janeiro de 2008 eu aceitei e lá com ela permaneci até o final da sua gestão, né? Então, eu só queria dizer, registro que devo muita gratidão à ministra Nilceia, pessoalmente, evoco a imensa experiência objetiva e subjetiva adquirida durante os anos com que trabalhei, não é? Com ela, e tudo valeu com ela. De estar com essa figura humana privilegiada, foi uma sorte que tive, o prazer de compartilhar da sua competência e generosidade. Ela se foi, mas se faz presente. A sua falta é imensa. E nesta merecida e simbólica homenagem, eu digo viva Nilceia, eterna pioneira, sempre presente. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, professora Lourdes. Eu passo imediatamente a palavra para a professora Sônia Malheiros Miguel para fazer uso da palavra.
Obrigada. Em primeiro lugar, eu queria dar um salve à 12ª edição do Seminário Internacional Fazendo Gênero, Lugares de Fala, Direitos, Diversidades, Afetos. Nesses tempos bicudos, a sua realização é também resistência. Quero mais uma vez agradecer o convite de Miriam Grossi para integrar essa mesa. Muito me honra a parceria e a amizade que construímos nesses anos. É também uma enorme alegria dividir este espaço com a Lourdes Bandeira, com quem tive o prazer de compartilhar durante alguns anos o trabalho na SPM. Por fim, quero parabenizar e agradecer a todas as pessoas envolvidas na produção de mais este Fazendo Gênero, realizado à distância, mas tão presente. Tenho o privilégio de ter participado de todas as edições do Fazendo Gênero. Na última, em 2017, abri minha fala com um Fora Temer, pois já vivíamos as consequências do golpe de 2016. Nesta edição, em 2021, abro minha fala com Fora Bolsonaro e todo o seu governo. De 2017 para cá, vivemos a consolidação e o aprofundamento do golpe, com o impedimento da candidatura de Lula e a eleição da chapa Bolsonaro-Mourão em 2018. E, desde então, estamos sofrendo na pele a desastrosa e genocida gestão deste governo. Talvez por isso, ao pensar o período de Nilceia Freire à frente da Secretaria de Política para as Mulheres, um sentimento de tristeza me invada. De um lado, por ela não estar mais entre nós, com sua energia, sua alegria de viver, sua intensidade, sua determinação, sua força e seu grande coração. De outro, por ver todo o trabalho feito naqueles anos, e em alguma medida também nos seguintes, sendo desestruturado, interrompido, desmontado. Mas vamos lá. Como a Lourdes já fez uma excelente síntese da trajetória da Nilceia e trouxe importantes reflexões sobre a sua atuação na SPM, vou aproveitar meu tempo para destacar alguns aspectos de sua personalidade e da compreensão que tinha do fazer política. É importante lembrarmos o contexto que vivíamos no Brasil quando Nilceia Freire assumiu a SPM. Era o primeiro mandato do presidente Lula. A força dos movimentos sociais e populares que o apoiaram e os compromissos de redução da pobreza e das desigualdades que o elegeram ainda estavam muito vivas. Políticas que retiraram dezenas de milhões de pessoas da extrema pobreza, Bolsa Família, Fome Zero, que ampliaram o acesso às universidades, como o ProUni, que ampliaram o acesso à casa própria e proporcionaram melhores condições de vida e moradia para segmentos expressivos da população, foram implementados nesse período também. Cumprindo o prometido em articulações com organizações de mulheres feministas e com a Secretaria de Mulheres do Partido dos Trabalhadores, no primeiro dia do seu mandato, Lula cria a SPM, órgão integrante da Presidência da República, para assessorar direta e imediatamente o presidente da República na formulação, coordenação e articulação de política para as mulheres. Em janeiro de 2004, convidada pelo presidente Lula, Nilceia Freire assume a secretaria substituindo Emília Fernandes, que foi a primeira secretária especial da SPM, ficando 1 ano na sua direção. Emília saiu após declarações de que o controle da natalidade seria incluído como parte das contrapartidas exigidas das famílias beneficiadas pelo programa da Bolsa Família. Seu posicionamento gerou muita resistência dentro do próprio governo, inclusive da coordenadora do programa, Ana Fonseca. Gerou resistência também por parte de organizações de mulheres e feministas e de integrantes de sua própria equipe. Com sua recusa em voltar atrás na defesa dessa condicionante, houve enorme pressão para sua substituição, o que ocorreu com o convite para que Nilceia assumisse o cargo.
Quando Nilceia foi escolhida para dirigir a SPM, foi recebida com certa desconfiança pelos movimentos de mulheres e feministas, por não ter uma trajetória ligada a esse campo. Sabia-se que era uma mulher de esquerda, médica, e que, na sua gestão como reitora da UERJ, tinha implantado o sistema de cotas. Mas essa desconfiança inicial logo se desfez e se tornou admiração pela sua sensibilidade na escuta, pelo seu apreço ao trabalho coletivo, pela sua determinação em estudar os temas que estavam sob a responsabilidade da SPM e pela habilidade que tinha de se cercar de pessoas capazes de contribuir para a consolidação da secretaria e das políticas de igualdade de gênero no governo. Nilceia assume a direção da secretaria, tendo logo de cara de tomar uma importante decisão: realizar ou não a primeira Conferência Nacional de Política para as Mulheres, que tinha sido convocada pelo presidente Lula em dezembro de 2003. Já ali demonstrou ao que veio, honrando o compromisso assumido e enfrentando o desafio de corpo e alma. Vale lembrar que nos governos do PT, as conferências nacionais, com todos os seus limites, se tornaram a mais importante e abrangente política participativa do Brasil. Nos 2 mandatos do presidente Lula, quase 50 conferências nacionais foram realizadas, 2 delas de política para as mulheres, uma em 2004 e outra em 2007. Em contraponto, vale lembrar também que, para marcar os 100 dias de governo, o presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto 9759 de 2019, que diminuiu de 700 para menos de 50 o número de conselhos, extinguindo também a Política Nacional de Participação Social e o Sistema Nacional de Participação Social, ambos criados pelo governo Dilma Rousseff em 2014. Pensando a Nilceia à frente da SPM, me vem um lema, já que a Lourdes citou um, eu me lembro de outro, que era Política para as Mulheres, compromisso de todos os dias. Né? Uma das riquezas do período de Nilceia à frente da SPM foi a compreensão, que ela defendeu bravamente, de que seria impossível avançarmos na implementação de políticas de igualdade somente com a SPM, que este era um desafio e uma tarefa do governo como um todo, e não de um órgão específico. E mais, que o objetivo final eram políticas de Estado e não de governo. Essa compreensão, que ela associou na construção e realização da primeira Conferência Nacional de Política para as Mulheres, em julho de 2004, foi fundamental também para a elaboração do primeiro Plano Nacional de Política para as Mulheres, como um plano de governo e não da SPM. Um plano coordenado pela SPM, mas pactuado e executado por diferentes ministérios e órgãos governamentais. A Política Nacional para as Mulheres, aprovada na conferência, orientava-se pelos princípios da igualdade e respeito à diversidade, da equidade, da autonomia das mulheres, da laicidade do Estado, da universalidade das políticas, da justiça social, da transparência dos atos públicos e da participação e controle social. O princípio da autonomia das mulheres afirmava às mulheres o poder de decisão sobre suas vidas e corpos. O princípio da laicidade do Estado, que as políticas públicas de Estado devem ser formuladas e implementadas de maneira independente de princípios religiosos. Chama a atenção o quanto estamos longe disso hoje em dia, um governo que tem como lema Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, e uma ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos que afirma que, abre aspas, não é a política que vai mudar esta nação, é a Igreja, fecha aspas. Nilceia teve o tino político de reconhecer que a SPM se fortalecia ao fortalecer as iniciativas de diferentes ministérios e órgãos governamentais para incluírem a perspectiva de gênero nas suas políticas, com a criação de assessorias ou diretorias de política para as mulheres,
ou comitês de gênero. Nilceia estimulou a criação e estabeleceu fortes parcerias com organismos de políticas para as mulheres de estados e municípios responsáveis por implementar políticas de igualdade de gênero, o que resultou, mais adiante, na criação do Fórum de Organismos Governamentais de Política para as Mulheres. A primeira conferência e o primeiro Plano Nacional de Política para as Mulheres foram as cunhas utilizadas por Nilceia para mergulhar na construção de política para as mulheres e de igualdade de gênero, enquanto dirigiu a SPM. A primeira conferência foi precedida de plenárias municipais, o que permitiu a participação de mais de 120 mil mulheres diretamente nas conferências, dando consistência às propostas, garantindo representatividade e a expressão da diversidade da população. E a ministra Nilceia rodou o país nessa construção. Em Brasília, 1.787 delegadas e cerca de 700 convidadas e observadoras discutiram e as delegadas aprovaram os pressupostos, princípios e diretrizes da Política Nacional para as Mulheres, que orientaram a elaboração do plano, e a ministra participou intensamente de todo o processo. A elaboração do PNPM, propriamente dito, foi iniciada com o decreto presidencial de julho de 2004, que instituiu o Grupo de Trabalho Interministerial, que era composto por representantes de 7 ministérios: Saúde, Educação, Trabalho e Emprego, Justiça, Desenvolvimento Agrário, Desenvolvimento Social, Planejamento, Orçamento e Gestão, da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, CEPIR, do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher e das Secretarias da Mulher do Estado do Acre e do município de Campinas, em São Paulo, sob a coordenação da Secretaria Especial de Política para as Mulheres. Em paralelo às reuniões do GTI, as representantes do Ministério do Planejamento, do IPEA e da SPM consultaram diferentes ministérios para a montagem dos planos de ação. Um segundo. O plano foi pactuado pessoalmente pela ministra Nilceia Freire com os ministros das pastas diferentes, diretamente envolvidas nas ações propostas, antes de sua avaliação e aprovação pelo presidente da República. A instalação do Comitê de Articulação e Monitoramento do Plano, o incentivo e a parceria na criação de comitês de gêneros em diferentes ministérios, tudo isso ia gestando uma maior compreensão no governo do significado e impacto das políticas de igualdade, mas foi também gestando maiores resistências. Vale lembrar que a Secretaria de Política para as Mulheres nunca foi uma unanimidade dentro do governo. Não é coincidência que, durante toda a sua existência, cada vez que se falava em reforma ministerial, a SPM era lembrada, seja na lista de extintos, seja na lista dos subsumidos em algum outro órgão ou ministério. O que, infelizmente, acabou acontecendo no final de 2015, por ironia, no governo Dilma Rousseff, primeira mulher eleita presidente no país, quando, em mais uma tentativa de se manter no poder, Dilma Rousseff cede às pressões de setores conservadores e fundamentalistas que compunham sua base de apoio e funde as Secretarias de Política para as Mulheres, da Igualdade Racial e Direitos Humanos, incorporando depois também a Secretaria Nacional da Juventude, no Ministério das Mulheres, da Igualdade, da Juventude e dos Direitos Humanos. Atualmente, no governo Bolsonaro, depois de inúmeras outras mudanças, temos o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Para ninguém ter dúvida, é Ministério da Mulher, e não das mulheres, e da família, não das famílias. Um segundo ponto que gostaria de destacar na atuação de Nilceia é a capacidade e a disposição que sempre teve para escutar as demandas dos movimentos e, a partir daí, construir coletivamente as ações e políticas da SPM. Capacidade esta que demonstrou em todo o processo de construção da primeira Conferência Nacional de Política para as Mulheres e do primeiro Plano Nacional de Política para as Mulheres,
como já pudemos destacar. Essa postura de parceria com os movimentos se expressa também na relação estabelecida com o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, que foi integrado à estrutura da SPM. Na sua gestão, o Conselho passou a ter representantes de diferentes ministérios e representantes de organizações do movimento social de mulheres não mais indicadas, mas escolhidas de forma democrática pelo próprio movimento. Mas nem tudo foram flores. As forças políticas que foram derrotadas com a eleição de Lula não levaram muito tempo para se rearticular. Rapidamente se reorganizam e passam a exercer uma maior pressão sobre o governo. Fatos esses que se aprofundam nos mandatos de Dilma Rousseff até a ocorrência do golpe em 2016. O mesmo aconteceu com as forças políticas que compunham o governo Lula, por conveniências diversas, que não incluíam nos seus projetos a redução das desigualdades, a ampliação de direitos, a distribuição de renda, a justiça social. Com o tempo, essas forças foram se reacomodando neste lugar que parte nunca deixou de ocupar e voltam a defender seus próprios interesses. O conhecido Centrão segue até hoje aí e não me deixa mentir. Como disse, podemos observar algumas diferenças de posturas dentro do governo do primeiro para o segundo mandato. Alguns temas que tiveram impulsos importantes no início do primeiro mandato passaram a sofrer maior resistência internamente no governo. O tema dos direitos sexuais e dos direitos reprodutivos, em especial o direito ao aborto gratuito, legal e seguro, é um bom exemplo. Durante o primeiro mandato, mesmo com resistências, foi possível aprovar na conferência e incluir no Plano Nacional de Política para as Mulheres, como prioridade, a revisão da legislação punitiva sobre o aborto. O terceiro capítulo do PNPM, Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos, tinha como prioridade 3.6 revisar a legislação punitiva que trata da interrupção voluntária da gravidez. Vale destacar o cuidado que ainda se teve em não utilizar a palavra aborto. Esta prioridade tinha uma única ação: constituir comissão tripartite com representantes do Poder Executivo, Poder Legislativo e sociedade civil para discutir, elaborar e encaminhar proposta de revisão da legislação punitiva que trata da interrupção voluntária da gravidez. Composta por 6 representantes do Executivo, 6 do Legislativo e 6 da sociedade civil, a comissão tripartite foi coordenada pela SPM, com participação de representação do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Desde o início, a iniciativa da criação da comissão sofreu resistência, em especial por parte de segmentos religiosos que pressionaram o governo e o CNDM. A comissão finalizou seu trabalho em agosto de 2005, pressionada também por parcela do próprio governo para que não entregasse a proposta ao Congresso. Foram necessárias a determinação da ministra da SPM e pressões políticas dos movimentos de mulheres e feministas reunidos nas Jornadas pelo Direito ao Aborto Legal e Seguro para que a entrega ocorresse pelas mãos da Nilceia, a deputada Jandira Fegali, à época relatora do PL 1135 de 91, principal projeto sobre aborto em tramitação na Câmara. Jandira encampou sugestões da comissão tripartite no texto que apresentou em seu substituto ao PL 1135, que depois foi arquivado em 2008. No segundo PNPM, também na gestão da Nilceia, resultante da segunda Conferência Nacional de Política para as Mulheres, o tema já foi tratado de forma mais discreta, incluindo algumas ações sobre abortamento e trabalhando mais em articulação com o Ministério da Saúde para a elaboração de normas e portarias que contribuíssem para a humanização do atendimento ao aborto legal no SUS. Não consta mais do segundo plano a prioridade 3.6 do primeiro PNPM, revisar a legislação punitiva que trata da interrupção voluntária da gravidez. Para termos uma noção de como as pressões internas foram crescendo, na elaboração do terceiro Plano Nacional de Política para as Mulheres,
houve resistências, inclusive ao uso do termo direitos sexuais e direitos reprodutivos como parte do título do capítulo sobre saúde das mulheres, para não chamar a atenção para o tema. De lá para cá, tudo piorou. Uma das prioridades do governo Bolsonaro e de sua base no Congresso Nacional é o desmonte das políticas e direitos conquistados no campo dos direitos sexuais e dos direitos reprodutivos, em especial os direitos ao aborto. Exemplo disso são os inúmeros decretos e portarias revogando as normas até então em vigor no Ministério da Saúde, que asseguravam um atendimento humanizado e o acesso ao aborto legal, impondo novas regras que dificultam o acesso a esse direito. Nem durante a pandemia o governo deixou de tratar desse tema. Vide as portarias do Ministério da Saúde 2282, de 27 de agosto de 2020, e 2561, de 23 de setembro de 2020, que impõe entraves à realização da interrupção da gravidez em caso de estupro, constrangendo médicos e profissionais de saúde. Ou o caso criado com a nota técnica 16 de 2020, que chamava atenção para a necessidade de assegurar o acesso à saúde sexual e reprodutiva no contexto da pandemia da Covid-19, que levou à revogação e à demissão de parte da equipe do Ministério da Saúde responsável por sua elaboração. E, para citar uma última ação, na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro e a ministra Damares apresentaram um projeto de lei a ser encaminhado ao Congresso, propondo a criação do Dia Nacional do Nascituro e de conscientização sobre os riscos do aborto. O CEA teve um papel fundamental na revitalização também dos espaços internacionais de debates sobre os direitos das mulheres e da igualdade de gênero. A dinâmica que sua presença instituiu na reunião especializada da Mulher do Mercosul, nas reuniões da mesa diretiva da Conferência Regional sobre a Mulher da América Latina e Caribe, o novo impulso para as ações e atividades da Comissão Interamericana de Mulheres, que presidiu entre os anos 2004 e 2006, são reconhecidos por todos. Nesses espaços, também teve papel fundamental na defesa dos direitos sexuais reprodutivos e na defesa da inclusão desses termos e temas nos documentos acordados. O que estamos vendo nos dias de hoje é o oposto disso. O Brasil tem se associado ao grupo de países ultraconservadores que sugerem barrar qualquer referência à saúde sexual e reprodutiva e à igualdade de gênero em textos internacionais, e defendido também que sejam retirados desses documentos qualquer tipo de referência sobre educação sexual. Em fevereiro deste ano, na reunião do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, ao encerrar seu pronunciamento, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, afirmou que, abre aspas, o Brasil continua firme na defesa da democracia, da liberdade, da família e da vida a partir da concepção, fecha aspas, e que a proposta de inclusão do direito à vida desde a concepção na legislação e na própria Constituição Federal é uma bandeira do governo. Não vivíamos em um mar de rosas nos governos Lula e Dilma. As disputas internas eram permanentes e intensas, mas havia uma disputa. Hoje em dia, os que tomaram poder de forma antidemocrática com o golpe de 2016, que se consolida com a eleição de Jair Bolsonaro, impõem sua visão elitista, privatista, conservadora e fundamentalista. O golpe de 31 de agosto de 2016, que retirou a presidenta Dilma Rousseff do poder, trouxe como consequência imediata grandes retrocessos. A quebra da regra democrática das eleições, definirem quem nos governa, foi o primeiro deles. A partir daí, estamos vivendo uma avalanche de medidas que desmantelam diferentes políticas públicas que vinham sendo executadas com o objetivo de diminuir as desigualdades e ampliar direitos. E as políticas para as mulheres não ficam fora desse desmonte. Inclusive, e em especial, aquelas concertadas durante o período que Neucéia Freire esteve à frente da SPM. Seriam muitos exemplos, mas essa mesa é uma homenagem.
e a trajetória de Nilceia Freire não deixa dúvidas sobre o compromisso de sua vida em defesa da democracia e da igualdade. A sua passagem pela Secretaria de Política para as Mulheres demonstrou, de maneira inequívoca, essas características também na defesa dos direitos das mulheres e da igualdade de gênero. A compreensão que tinha do papel do Estado como indutor e promotor de políticas e a consciência de que estas políticas deveriam ser definidas e elaboradas de forma coletiva, em diálogo permanente com as populações diretamente interessadas, representadas em toda a sua diversidade, foi parte de sua trajetória. Não tenho dúvidas de que a melhor homenagem que podemos fazer a Nilceia é a realização deste Fazendo Gênero. É resistirmos no dia a dia contra essa avalanche de atrasos, conservadorismos e fundamentalismos que assolam o Brasil. Tenho certeza de que, se estivesse viva, estaria aqui, junto conosco, gritando fora Bolsonaro e todo o seu governo. Obrigada. Agradeço muito, Sônia, pelas tuas palavras tão fortes, né? Nos faz lembrar de forma muito intensa a presença da Nilceia em vários Fazendo Gêneros. Ela fazia questão de estar com a gente e do papel fundamental também que a SPM, que os financiamentos que tivemos da SPM tiveram para, né, a continuidade, a realização do nosso encontro. Eu queria convidar a Sônia e Lourdes para abrirem suas câmeras agora, juntas, ficarmos nós três aqui na tela, junto com os nossos intérpretes Larissa e Igor, e eu tenho várias questões, mas eu queria só ler algumas perguntas que foram feitas pelas pessoas que estão nos assistindo. A primeira foi feita pelo Felipe Fernandes, e que pergunta o seguinte: como estamos no Fazendo Gênero, gostaria que vocês abordassem um pouco a posição da Nilceia sobre o encontro de grupos de pesquisa e o Prêmio Igualdade de Gênero. Ela falava com eles, como ela os via. E uma segunda pergunta, que é feita pela professora Rosana Martinelli, e apoiada também pela professora Luzinete Simões, ela diz o seguinte: foi sob a condução da Nilceia Freire que foram implementadas as mais relevantes políticas públicas voltadas às mulheres na história do Brasil até o presente. E agora, como garantir e expandir o seu legado? E a Luzinete diz: bons tempos aqueles. Compartilho a pergunta da Rosana. Eu queria só lembrar que nós perdemos, infelizmente, a Nilceia para um câncer que ela enfrentou de forma muito firme nos últimos anos da vida dela. Ela faleceu com 66 anos, muito jovem, e no dia 29 de dezembro de 2019, às vésperas quase da pandemia. Bom, eu passo de volta a palavra para Lourdes, para responder as questões, Lourdes e Sônia, e depois, se for o caso, a gente faz mais uma rodada de perguntas, mas nós já estamos bem no final do nosso tempo. Lourdes? Eu não entendi a primeira, eu não consegui entrar, então não entendi. A primeira pergunta é sobre o que a Nilceia falava, pensava, né, sobre os grupos, o encontro de grupos, núcleos de pesquisa e o Prêmio Igualdade de Gênero, né, como é que ela os via, essas ações ligadas ao campo acadêmico, né? Ela tinha uma característica que era muito positiva, digo assim, porque ela tinha uma história acadêmica, então ela entendia também que a história com o movimento social não poderia ser feito sem a participação da academia, da reflexão. Como foi dito pela Sônia, ela soube se assessorar de pessoas que tinham uma bagagem reflexiva crítica, embora tivesse também presente pessoas que trabalhavam na secretaria oriundas do movimento social. Então, essa articulação, essa intersecção era extremamente positiva, não é? Porque, ao mesmo tempo que havia uma, digamos, expressividade mais instrumentalizada de criar núcleos, de criar organismos para as mulheres, etc., havia concomitantemente uma reflexão. Para que serve, em que direção vai, como é que a gente pode atingir determinadas metas propostas no plano, como podemos articular com determinados ministérios, com determinadas ministras. A questão do aborto foi um espaço de uma grande articulação,
não é? Com todas as resistências possíveis. O próprio consórcio que vai criar a Lei Maria da Penha, que o movimento social esteve extremamente presente, a própria Cefêmea, outras ONGs, não é? A Sépia, a GL10 e uma série de outras. Então, ela tinha essa capacidade de abertura, ela tinha uma cultura auditiva, que ela escutava, ela tinha tolerância em escutar, ela não se incomodava. A pessoa falava, explicava e tal. Então, ela tinha essa abertura, e ela sempre se fez presente. Ela tinha uma certa humildade, não é? Que eu me lembro, quando ela chegava na minha sala, a gente ficava meio assim no começo, vai chegar a ministra. Ela chegava, ela sentava na primeira cadeira que ela encontrava, ela começava a conversar, ela começava a discutir de igual para igual. Em nenhum momento ela se colocava numa posição hierárquica. Ela nos tratava como iguais a ela, assim, às vezes até comentando as suas dores, os sofrimentos que todas nós mulheres temos, por sermos mulheres sós, por termos tido filhos, criar só, etc. Então, essa capacidade de humanidade, ela tinha uma capacidade de humanidade, uma capacidade de civilidade, da não exclusão, não é? Que incluía todas, é que eu acho que a caracteriza e que possibilitou que ela interagisse com diferentes núcleos, não é? Com diferentes núcleos, ao criar aquele ônibus de combate à violência que ia circulando por vários municípios, não é? Depois teve os barcos, depois teve... Eu me lembro das resistências, acompanhei algumas vezes, em reuniões de ministros que eu ficava... Claro que nós ficávamos, a Sônia certamente também ficava já na terceira, quarta fila, mas a gente escutava, não é? Alguns ministros concordavam com ela, outras faziam meio que um deboche, meio que um descaso, coisa de mulher, essa coisa sem jeito. Ela nunca se revoltou, nunca deixou de manter a linha, sempre se manteve, sempre colocou as posições, né? E ela, claro, ela contou uma coisa que eu não disse, talvez, mas que a gente deve dizer, ela contava muito do coração, profundamente, com o apoio do presidente Lula. Já menos vulnerável foi o apoio com a presidenta Nilceia, em função de outras circunstâncias, das misoginias ocorridas, que não vem aqui ao caso. Mas do presidente Lula, ele tinha uma alegria quando ele enxergava ela. Né? Ele tinha assim, ele se expandia de alegria pelo trabalho que ela fazia, por todas essas coordenações, é como se fosse uma corrente, ela juntava e ia. Realmente, a gente tem ideia do quanto que ela foi importante nesses anos. Não que as outras não tivessem sido, mas ela teve um papel excepcional. E eu acho que o fato de ela ter sido uma acadêmica, isso trouxe, acusada de feminismo de Estado, que roubava as questões do movimento feminista das mulheres. Tudo isso ela sempre discutiu, ela nunca se alterou, ela era firme, mas ela nunca entrou na briga, no jogo, no jogo maléfico, né? Era isso que eu acho que a fez conquistar tantas mentes, tantos corações e deixar um legado tão importante, infelizmente, que está se diluindo. Muito obrigada, Lourdes. Antes de passar de volta a palavra para a Sônia, eu vou ter mais uma pergunta que chegou aqui, da nossa colega a professora Luciana Zucco, e que eu acho que é o seguinte: além da pauta dos direitos sexuais e reprodutivos, quais as demandas, quais os demais desafios se impuseram ao mandato da professora Nilceia no segundo mandato do governo Lula, em função das forças políticas naquele momento? E eu pediria também, se tem mais alguma pergunta das pessoas que estão nos assistindo aí pelo YouTube, que façam imediatamente, porque nós só temos mais 7 minutos para a nossa mesa. Sônia, a palavra contigo. Ok, vou tentar ser rápida. E primeiro, feliz aqui de ver um monte de amigas, amigos assistindo, né? Deu saudade do presencial aí um pouco, que o Fazendo Gênero sempre teve esse lugar de juntar os afetos um pouco. Mas vamos aqui à distância. O Felipe pergunta do programa Mulher e Ciência. O programa Mulher e Ciência era, sim, uma das pérolas da Nilceia. Ela tinha um carinho enorme. E ela abriu a porteira para o programa pessoalmente.
Eu acompanhei, tive o prazer e a honra de estar com ela nesse momento, quando ela foi ao ministro da Ciência e Tecnologia, à época o Eduardo Campos, para colocar a proposta do programa e amarrar com ele os recursos para o programa, que a gente tinha a ideia do programa, mas não tinha os recursos. Então, ela pactuou, e a partir dessa conversa foi criado um grupo de trabalho com representação de vários núcleos de pesquisa ligados às universidades, e foi nesse grupo que se pensou o programa Mulher e Ciência, com as suas 3 grandes linhas, que era o Prêmio Construindo a Igualdade de Gênero, o edital de apoio a núcleos e grupos de pesquisa no campo de estudos de gênero, mulheres e feminismos. A decisão desse nome foi objeto de uma discussão super profunda e interessante no grupo, e também o encontro dos núcleos de pesquisa pensando gênero e ciências. Então, ela tinha um interesse pessoal na produção de conhecimento sobre os direitos das mulheres, sobre a igualdade de gênero, sobre as políticas para as mulheres, né? Com esse lado de professora pesquisadora. E tanto que desde sua entrada na SPM, coisa que foi mantida depois pelas outras ministras, apoiamos, porque eu estive na secretaria durante esses anos todos, a realização do Fazendo Gênero, a realização de pesquisas, a realização de publicações de pesquisas apoiadas por outras financiadoras. Então, sempre essa ligação com a pesquisa, com a produção de conhecimento, é uma característica da Nilceia e que ela sempre valorizou muito, né? Feita sempre, né? E isso na fala da Lourdes ela colocou, e eu aqui reafirmo, sempre de forma coletiva, né? O programa Mulher e Ciência foi pensado por muitas e excelentes cabeças reunidas durante, se eu não me engano, quase 3 meses de trabalho, né, para ser daí lançado. E foi um programa que essa era outra obsessão da Nilceia, a questão da regularidade nas políticas que fossem sendo implementadas e também da abrangência, né? E uma questão que ficou sendo sempre um desafio. Em relação a outra pergunta aqui sobre como garantir e expandir o legado, só derrotando o governo Bolsonaro e começando tudo de novo. Não existe... Do zero. Começando do zero. No país que a gente está, no estado que a gente está, não existe solução. E isso estamos falando aqui das políticas para as mulheres, das políticas ambientais, educação, para tudo, né? Isso é pressuposto para qualquer retomada, e é uma retomada que vai ser muito longa, porque a destruição, não só no campo das políticas para as mulheres, mas a destruição das políticas sociais, econômicas desse país são muito grandes, muito além do que a gente imagina, porque tem uma destruição toda infraconstitucional, em portarias, decretos por dentro dos ministérios, que a gente acompanha pouco, né, e que vem sendo feito. E qual foi a última pergunta? Já, não sei, já estou passando aqui. Em relação para além dos direitos sexuais e reprodutivos, é porque a gente tinha que escolher alguma coisa. Poderia ter aprofundado o debate na construção do programa Mulher e Ciência, porque tudo teve resistência dentro do governo. Mas a Nilceia conseguiu se articular com feministas que também integravam o governo em outros espaços. Me lembro aqui, quando eu penso nisso, Andréa Abuto, no Ministério do Desenvolvimento Agrário, que fez políticas muito importantes para as mulheres trabalhadoras rurais. Então, Nilceia se associou, a secretaria se associou junto à diretoria, que primeiro era uma coordenadoria, depois, inclusive, no status do Ministério do Desenvolvimento Agrário, virou diretoria de políticas para as mulheres, né? Então, teríamos muito que falar em todo o debate sobre os direitos das trabalhadoras domésticas, né? Que ela teve um papel fundamental
na ampliação da legislação, né, nesse debate. Então, trabalhadoras rurais, trabalhadoras domésticas, em todo o trabalho feito pelo programa que a Lourdes chegou a citar, do Igualdade no Mundo do Trabalho, né, com empresas para relações de trabalho mais igualitárias. Então, não faltam... Eu peguei como exemplo os direitos sexuais reprodutivos, porque esse governo tem também uma gana em relação a isso forte, e aquele foi um momento que, com muita dificuldade, porque as resistências eram grandes dentro do próprio governo, a gente conseguiu, pelo menos, colocar a discussão de alguma forma. E valeu, obrigado aqui, adorei rever a Lourdes, porque mesmo morando perto, com a pandemia, ninguém se vê. Bom, queridas Sônia, querida Lourdes, nós estamos exatamente no nosso tempo, e eu queria, então, em nome do Fazendo Gênero, da organização dessa mesa, agradecer imensamente, né, as lembranças e as análises profundas que vocês fizeram, que nos trouxeram essa lembrança de que é possível, sim, transformar, né, a política e fazer políticas públicas para as mulheres. Né? Eu acho que o que a Sônia está nos colocando também agora no final, de que retomar isso vai dar muito trabalho, porque está havendo um processo de desmonte em todos os campos, e nós teremos aí realmente muita coisa para fazer, e eu acho que nós temos que começar imediatamente para logo transformar e voltar, né, a um governo democrático e aonde os direitos das mulheres e de todos os outros grupos que estão associados, que a gente possa voltar a eles. Bom, colegas, companheiras, quem está nos assistindo, muito obrigado por esse momento tão rico, tão forte, né? E estamos na luta juntas aí. Um grande abraço a todas. Parabéns para todas.